Senão vocês não vão escutar nada. Peraí. Propaganda de supermercado. Deixa eu passar aqui. Pronto, acho que já melhorou. É tipo quase presencial, né? Tipo, a gente escolhe lá, né? Isso, vai ter o feirão das eletivas. Vai Vai ter ser aula de online? eletiva. Isso, vai ser online. Oh my God! Tentando falar inglês. Exatamente. Me ensine, que eu tô tentando aprender. Gente, ó, desculpa aí, carro de som aqui o tempo todo, ó. Peraí, isso? Ai, meu Deus. Dois carros de som aqui agora. Pelo amor de Deus, que não deixa morrer a língua no meio de tanta gente. Olha. Onde você está? Então, assim, aí a aula de projeto de vida é as duas últimas. Aí, como vai ter o feirão nas duas últimas, aí eu estou antecipando, né? Que essa aula de agora seria a eletiva, que vai de 9h30, né, até 10h20, seria eletiva. Aí eu estou entrando na aula de eletiva, estou subindo na aula de projeto de vida, uma delas, né? Porque o restante, depois que a gente encerrar aqui, aí vocês vão para o feirão. Todos nós vamos para o feirão da eletiva, por isso que eu estou antecipando. E talvez não dê tempo eu terminar o conteúdo de ontem da nossa aula, mas aí não tem problema. Na semana que vem, se Deus quiser, eu consigo concluir toda aquela explicação, tá, gente? Que eu estava falando sobre o seno. Inclusive, tem aula já gravada lá para vocês dão uma olhadinha lá no grupo. Então, vai ser só uma aula hoje de projeto de vida. Então, vamos aqui compartilhar aqui a tela com vocês agora. Cadê? Para a gente pegar aqui o material. Eu vou até disponibilizar lá novamente esse material e o número da página que a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu vou colocar já lá. Vamos ver aqui a apresentação. Prontinho. Se porventura alguém não estiver vendo, vocês me avisem, certo? Estou compartilhando Certo. aqui agora, e agora eu vou pegar a página que a gente vai trabalhar. Deixa eu ir aqui para a página. É um cadernão, tá, gente, do ano todo. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Isso é um cadernão do ano todo. Aí cada aula tem um assunto, tem exercício, já vem preparado já. Eu só faço replicar para vocês. Esse material já vem pronto da secretaria. Beleza, vamos lá, vamos lá. Aqui tem as aulas todas enumeradas, com os temas. Aí esse primeiro bimestre vai ser 10 aulas. Então, a aula 1 a gente já deu conta. Aula 2 também. Ele sempre traz sugestões de livros de leitura para vocês. Eu era para ter deixado já aberto na página, mas esqueci. Então, aqui, aula 2 e aula 3. A gente vai para a aula 3 hoje. A aula 2 foi a aula passada, da semana passada. Então, vamos para a aula 3. Ainda dentro do contexto de tudo pode mudar. Então, vamos pegar aqui o exercício. E é bom que a gente já faz o exercício na aula, porque aí não fica sobrecarregado para vocês. E o carro de som vai aparecer outro carro de som aqui, então vocês desculpem aí, gente. Essa aqui foi a atividade da aula passada. Esse aqui a gente já trabalhou, gente, ó. Então, e nós vamos trabalhar esse aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa zona de conforto aqui que a gente já trabalhou também. Então, acho que essa aula
2 e 3 a gente já trabalhou, gente. A gente já fez essa aula 2 e 3. Vamos para a aula 4, então, tá? Eu me lembro que eu passei isso aqui para vocês, ó. Então, a gente já trabalhou essa atividadezinha aqui, que foi das zonas. E trabalhamos também essa tabelinha aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui de novo. Essa tabelinha aqui a gente já fez, tá? Então, vamos para a aula 4 hoje. Gente, o carro novamente de som. Ai, Jesus. Tá difícil hoje. Hoje que tem carro de som aqui na minha rua, não tá no gibi, viu? Vamos lá, aula 4, galera. Quando é o meu tempo? Não sei se vocês vão conseguir me ouvir, tá? Tá tendo um carro de som aqui bem na minha rua mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Meninas, estão conseguindo? Sim, né? Mas vocês estão escutando também um carro de som. Sim, verdade. Eita, Jesus, essas aulas online é uma bênção, né, não? Vamos embora. Tudo acontece, né, professora? Tudo na hora que eu vou dar aula. Eu estava sem dar aula agora há pouco, não tinha carro de som, não tinha nada, estava no silêncio. Aí agora, ó, quando eu começo a dar aula, ó, um carro de som aqui, ó. Eu tenho que rir para não chorar, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo, gente, porque é até ruim para mim me concentrar aqui, mas eu vou tentar. Já está diminuindo, graças a Deus, vamos lá. Ó, então, na década de 90, né, esse tal de André aqui é um filósofo austríaco, radicado na França, e ele chamava a atenção para o fato de que, em uma civilização centrada no trabalho intelectual, não fazia mais sentido que os trabalhadores fossem remunerados pelas horas de trabalho. A razão é que o trabalhador intelectual não vende o seu tempo a quem o contrata, mas o seu conhecimento. E conhecimento não se adquire confinado em um escritório, mas fora dele, muitas vezes. Nos momentos de puro lazer, como a leitura de um livro, por exemplo, ou uma sessão de cinema ou um passeio. O sociólogo italiano Domenico Di Masi não só concorda com isso, como defende o ócio como condição crucial para a criatividade. Nos países de expressivo desenvolvimento, entre os quais situa o Brasil, né, cerca de 70% do trabalho desempenhado não são de ordem intelectual. Nossa, gente, isso aqui é uma porcentagem alta, né? Então, 70% aqui do trabalho que é realizado aqui no Brasil, 70% dele é desempenhado de forma não intelectual, né? A forma intelectual é aquela que provém da criatividade. Esse é um fator para que essas sociedades sejam chamadas de sociedades pós-industriais. Entretanto, a cultura da linha de produção da sociedade industrial, com carga horária rígida, e a absorção total da força produtiva dos funcionários, que com isso perdiam condições de cuidar da sua própria vida, continuam dominantes no nosso imaginário. Assim, quanto mais as máquinas nos dão condições de cuidar da própria vida, mais nos ocupamos com a ideia de produzir incessantemente, sem tempo de usufruir das maravilhas geradas para o nosso próprio trabalho. Pois a lógica que impera é a de ganhar dinheiro e adquirir produtos com o intuito de acumulá-los. Né? Esse aqui é o capitalismo. Di Masi sustenta que a medida lógica contra o desemprego é a redução da carga horária de trabalho, para que mais pessoas possam trabalhar. Além disso, o caos e a perda de tempo gerado pelo deslocamento em massa de trabalhadores, sempre no mesmo horário, e as soluções tecnológicas que possibilitam que o trabalho seja feito de qualquer lugar, dissipam cada vez mais a ideia de que o trabalho como batida de ponto. O sociólogo chama a atenção para o fato de que, com o aumento da expectativa da vida da humanidade, né, deixa eu tirar aqui essa ferramentazinha para poder ler melhor, cerca de 80 anos,
ou 700.800 horas, nos é reservado um tempo do qual só uma pequena parte ao longo da vida será dedicada ao trabalho. Ao contrário de 2 séculos atrás, quando a aposentadoria chegava para a maioria já na hora da morte. Por isso, chega-se à pergunta inevitável: o que os jovens de hoje, com as décadas de vida pela frente, farão com o tempo livre? Para Domênico de Masi, não faz mais sentido educá-los para o trabalho sem educá-los também para o ócio. Ócio, gente, é o tempo livre. Então, a severidade da disciplina, o ritmo dos compromissos e os deveres de escola e os conteúdos dos programas buscam obter cidadãos muito mais preparados para as 80.000 horas de trabalho do que para as 400.000 horas de ausência de trabalho. Uma reflexão sobre a qualidade do ócio é o que se propõe nessa aula. Então, olha só que bacana. A gente vai refletir hoje sobre o nosso tempo livre, sobre o ócio, né? Gostei dessa reflexãozinha aqui. Deixa eu marcar com o marcador de texto. Meu marcador de texto não está funcionando, não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, não. Deu pane aqui no marcador de texto. Vamos então sem o marcador de texto. Tá, não. Vamos voltar, então. Até o marcador de texto travou. Então, qual é o objetivo geral? Questionar, gente, a ocupação do tempo para além dos imperativos utilitários e refletir sobre a valorização do tempo livre, né, que é o ócio, como um trabalho criativo da vida que se quer viver. Então, aqui, ó, tem aqui o material necessário, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo esse material e a gente vai fazer, então, a atividade. Então, a atividade se chama Matar o Tempo. Ai, que preguiça. Então, no primeiro momento, né, que vai ser agora, vocês vão elaborar coletivamente roteiros para o ócio, a partir de algumas qualidades valorizadas por pensadores entusiastas, né? E depois a gente vai socializar o roteiro. Deixa eu pegar aqui, então, a atividade propriamente dita. Aqui tem os objetivos da atividade, que é refletir sobre o tempo, sobre o uso não automatizado do tempo, através de elaboração de possíveis roteiros para a vivência do ócio criativo, contrapor a noção negativa de ócio ao seu potencial modificador, né? Sei que são os objetivos da atividade. Tem um desenvolvimento aqui, mas não é necessário que vocês se apeguem a ele, tá? Eu vou direto, então, para a atividade aqui. Tá aqui embaixo. Pronto, é essa daqui que a gente vai fazer, tá? Atenção, a intenção desse desafio não é que os estudantes sejam capazes de cumpri-lo à risca, mas sejam levados a problematizar o uso de suas horas vagas. O mero fato de terem isso em mente, mesmo quando sucumbirem à tentação de dar uma espiadinha rápida em suas timelines, é o que conta. Considere nos relatos essas dificuldades e atente para as alternativas apontadas para o estudante nos momentos de ócio. Então, vocês vão fazer um roteiro, tá? Esse aqui é um textozinho para mim, para o educador. E vocês vão fazer um roteiro de como vocês vão gastar ou gastam o tempo livre. Aqui embaixo, ele sempre traz, pessoal. Aqui, ó, é entrevista. Inclusive, essas entrevistas aqui, nós tínhamos 3 entrevistas aqui falando desse filósofo, né, Domênico de Masi. Então, tá aqui, ó, é só você copiar o link, eu vou disponibilizar isso para vocês lá no grupo. Também sempre tem sugestão de leitura, sempre. Essa aqui é Elogio à Preguiça, ó, bem interessante o título. Temos mais uma leitura aqui. E tem uma curta animação aqui, ó, um filmezinho, que vocês podem estar pesquisando no YouTube, para quem quiser se aprofundar, então, achar interessante o conteúdo. Então, aqui, meu tempo é quando, né? Então, esse aqui é o anexo da atividade, tá, gente? Então, eu vou ler aqui para vocês essa parte. Seria interessante que tivesse mais gente para isso, né? Mais alunos. Mas vamos fazer com o público que a gente tem. Então, eu vou ler aqui para vocês e vocês vão fazer um... Oi. A gente vai ter que criar, tipo, uma lista do que a gente faz, né, nas horas vagas? Isso.
Exatamente. E de maneira que essa lista, né, seja bem realista e que vocês possam apontar de maneira, assim, produtiva como vocês poderiam utilizar esse tempo, né, vago, para produzir alguma coisa criativa, que vocês pudessem, deixa eu passar, caminhão é tudo hoje passando. Então, vocês vão criar um roteirozinho, tá? Eu vou ler aqui para vocês, para ajudar vocês a ter mais ideias. Vocês vão escrever um roteirozinho de como vocês gastam o tempo de vocês nas horas livres. E de como vocês acham que poderiam gastar esse tempo de melhor maneira, né? Será que vocês estão gastando esse tempo das horas livres bem, né, com coisas intelectuais, com coisas produtivas? Ou o que vocês acham? É isso que eu estou querendo, então, refletir com vocês. Esse tempo livre, como é que vocês estão gastando? E se vocês acham que do jeito que vocês estão gastando está certo ou não. Então, é mais uma reflexão aí para fazer, tá? Então, deixa eu ler aqui, aí eu vou, para facilitar, então, o entendimento de vocês. Deixa eu ler só isso aqui. Então, ociar, né, ociar, que é associado à ideia de tempo livre, não quer dizer ficar o dia inteiro, gente, de pernas para o ar, tá? Então, eu acho interessante eu fazer essa leitura aqui para que vocês compreendam melhor o que ele quer dizer. Então, ociar não quer dizer ficar o dia inteiro de pernas para o ar sem fazer nada. Isso se chama perda de tempo, ó, né? Então, tem uma diferença muito grande entre ficar livre, tempo livre, e perda de tempo. Também não é aquela sensação insuportável de não ter nada para fazer. O nome disso é tédio. Então, também uma coisa aí que a gente não pode misturar. Então, o que é, né? O que é de fato? Então, você conhece a clássica fábula da cigarra e da formiga? E não seria difícil imaginar qual das duas personagens você desejaria ser. Não porque você não queira fazer nada, mas porque sabe do valor de dar vazão àquela vontade maravilhosa de inventar, criar, ao identificar a beleza e a graça de viver. É o que fazia a cigarra. E com que dedicação. Quem sabe da disciplina, empenho e paciência exigidos de que se propõe a aprendizagem da música, pode dizer do quanto a cigarra se empenhou para produzir a beleza que era a identidade dela. E era justamente isso que a diferenciava e que a formiga infeliz e burocrata não entendeu. A dedicação ao aperfeiçoamento da própria potência, do talento, daquilo que fazia a cigarra gostar de viver, é o ócio criativo, tá? Então, prestem atenção. Enquanto a formiguinha, eu não conheço essa fábula, mas pelo que ela tentou me passar aqui, a interpretação é a seguinte. Você tem a formiguinha e a cigarra. A cigarra a gente sabe que adora, né, fazer aquele barulho dela. E a formiga é conhecida como uma operária, como trabalhadora. Então, a cigarra, muitas vezes a gente, né, ignora. A cigarra, eu estou falando de cigarra, mas trazendo para o nosso contexto da humanidade, né? Tem muita gente que fica criticando as pessoas que têm aquele hábito criativo de cantar, de compor. Eu estou dando exemplos, tá, gente? De ficar horas no violão, enfim. São exemplos, tá? De tempo ósseos, mas não é simplesmente ficar sem fazer nada. É usar aquele tempo ósseo, mas de maneira intelectual, de maneira criativa e de maneira produtiva, até para que a gente possa ter o prazer de viver, né? Então, é isso que a cigarra estava fazendo, né? Ao cantar, ao divulgar o seu som, ela estava, então, potencializando a graça do seu viver, o gosto pela vida. E a formiga não entendia isso, porque a formiga só fazia trabalhar. Então, é necessário a gente tentar encontrar um equilíbrio entre o trabalho e entre o prazer. O que nos dá prazer? Que é justamente isso que ela está levantando aqui, essa questão. O que dá prazer a você, Alexandra? O que dá prazer a você, Letícia, Evelyn? Qual é o prazer que vocês têm na vida de vocês? O que vocês mais gostam de fazer, que dão prazer em viver, né? Então, qual é o seu ócio criativo? Qual é o seu tempo livre que você usa na criatividade? Então, o que você faz que te dá tanto prazer, tanto gosto pela vida, né? Então, isso aqui é uma pergunta e uma reflexão a nos fazer como pessoas, né?
Então, você terá muito tempo para descobrir. É o projeto para uma vida inteira. E realmente, né, gente? Essa questão do prazer pela vida, do prazer das coisas, do acordar todos os dias com aquele ânimo, com aquela gana de viver, de poder apreciar a natureza e ser grato a Deus por tudo, isso aqui é um projeto para a vida inteira. Isso aqui não é um dia, não é dois, isso aqui é um processo, né, que leva a nossa vida inteira, essa busca pelo prazer, né? A gente tem que, às vezes eu tenho algum aluno que chega até mim perguntando assim sobre os cursos que dá dinheiro, professora, quais são, né? Tem muito aluno que tem dúvida no qual curso fazer, da faculdade, qual faculdade escolher. Isso é uma coisa assim muito pessoal e muito complexa, porque é necessário ganhar dinheiro, porque sem dinheiro a gente não vive, né? Infelizmente, a gente precisa vestir, a gente precisa se alimentar, a gente precisa morar, pagar conta de água, de luz, enfim, a gente precisa do dinheiro. Mas a gente também não pode esquecer e ignorar o prazer pelas coisas, fazer o que se gosta, né? Não adianta você escolher um curso que vai te dar um retorno financeiro, mas você não vai ter prazer nenhum em fazer aquilo. E talvez nem te dê retorno financeiro, porque como você não vai gostar de fazer aquilo, né? Porque os bons profissionais hoje em dia, pessoal, aqueles profissionais que ganham muito dinheiro, que são bem-sucedidos, não é o curso que vai dar isso a eles. É eles mesmos, é o amor pelo que eles fazem as coisas. Então, eu acredito muito nisso, que quando você faz as coisas bem feitas, quando você faz as coisas por amor, porque gosta, porque tem prazer naquilo, você acaba se destacando dos demais. Né? E esse é o segredo do sucesso, é você se destacar dos demais. Isso é um gari, isso é um confeiteiro, isso é um padeiro. Eu conheço muita gente que é confeiteiro, que é padeiro, que tem muito dinheiro hoje, né? Então, assim, não é a profissão, é o que você faz com ela, é o seu diferencial, é o amor que você põe naquilo que você faz. Isso é para um professor, isso é para qualquer profissão, para um médico, para um advogado. Não adianta você ser um profissional frustrado, infeliz, né? E não fazer aquela sua profissão, não fazer a sua tarefa com amor, que aquilo vai refletir no seu financeiro, vai refletir no seu emocional. Então, o emocional da gente, pessoal, ele interfere muito na nossa vida. Então, essa reflexão aqui é muito interessante, porque a gente, às vezes, é alvo, né? Principalmente quem vive do intelecto, como músicos, e aí pessoas que vivem do teatro, enfim. Nós temos aí alguns exemplos na nossa sociedade que são pessoas que vivem da arte, né? E aí tem outras pessoas que já criticam, essa pessoa não faz nada, essa pessoa, como é que vai viver vendendo quadros, como é que vai viver compondo música, e por aí vai, né? Então tem muito tabu hoje em dia na sociedade, né? Muito rótulo. O que eu quero dizer aqui não está certo nem está errado. O que eu quero levantar aqui, a proposta dessa aula, pelo que eu li, pelo que eu pude interpretar e tentar passar para vocês da melhor maneira, é a reflexão do que fazer com o nosso tempo livre, né? A gente se preocupa muitas vezes no que fazer com os compromissos, com o trabalho, com as coisas de casa, com as coisas da escola, mas com o tempo livre a gente meio que não reflete, é tempo livre mesmo, né? E aí a gente não faz um planejamento, não reflete. E eu confesso a vocês que é algo novo para mim, essa reflexão. Não conhecia esse filósofo, né? Primeira vez que eu estou tendo contato com ele. E eu achei interessante essa ideia, né? De refletir, porque às vezes a gente acha que tempo livre, que tempo ósseo, como ele está dizendo aqui, é ficar sem fazer nada, é ficar de pernas pro ar o dia todo, é ficar com tédio, é não se ter nada para fazer, e não é isso a proposta aqui, né? A proposta é pegar o tempo livre que a gente tem, o ócio, na verdade, o tempo livre, e utilizar ele de maneira criativa, de maneira produtiva, de maneira criativa, né? De maneira que nos dê prazer em viver. O que eu estou fazendo para me dar prazer em viver? O que eu gosto de fazer? Então, proposta aqui é refletir sobre isso. Aí eu vou continuar a leitura e vou deixar vocês fazerem a atividade, tá? Estou só acompanhando aqui a hora para não extrapolar. Então, aqui seria uma atividade para a gente fazer em grupo, mas como nós não temos esse grupo, nós vamos, então, fazer com o que nós temos aqui, tá? Aqui eu teria que dividir em vocês em grupo 1, 2 e 3, e ele, no caso, está propondo aqui alguns temas, né? Por exemplo, cartografia do ócio.
Liste todos os lugares da sua cidade convidativos a passeios. Seja porque neles é possível ver coisas belas, inusitadas, engraçadas, diferentes, estranhas, curiosas. Seja porque induzem a calma, reflexão, contemplação desinteressada das coisas. Lembre-se também daqueles locais a quais você sempre quis ir, mas nunca foi. Ou aqueles espaços públicos nos quais você nunca entrou, mas sempre quis xeretar, para ver o que se passa por lá e ainda não teve coragem. Então, a gente vai seguir, pessoal, esse roteirozinho aqui, tá bom? Para ajudar vocês a ter uma ordem aí no que vocês vão escrever. Então, aqui, a gente vai tentar, na parte escrita, associar cada tema desse aqui, a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é listar. Deixa eu ver se eu consigo, gente, utilizar o meu marcador de texto aqui, que eu não sei porquê e não estou conseguindo. Vou tentar mais uma vez. Agora sim. Então, a primeira atividade, tá? Vai ser uma atividade só. Mas a primeira coisa que vocês vão fazer é listar os lugares da sua cidade, do seu ambiente, do seu local, convidativos a passeios, tá? Então, primeira coisa é você listar isso aqui. Esse é o primeiro ponto. Depois, vamos para o segundo tema aqui. Tempo de introspecção, de sonhar, devagar e devanear. Esse é para aqueles momentos em que, pegos de surpresa, somos perguntados se estamos no mundo da lua, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Quem nunca foi perguntado se a gente estava no mundo da lua, né? Um lugar muito bom de estar, aliás. Liste as condições. Gostei. Segundo momento aqui, gente, segundo ponto que vocês vão colocar aí na redação de vocês, vamos dizer assim, vocês vão listar as condições adequadas. Gente, o que está acontecendo com o marcador de texto? Tem hora que ele funciona, tem hora que ele não quer funcionar mais. Deixa eu tentar aqui de novo. Não vai não. Não sei o que é o aplicativo. Então, ó, você vai listar, vou ver se eu consigo pelo menos destacar, então, aqui, riscar. Não, nem riscar tá indo. Não sei o que houve, não. Meu aplicativo hoje tá com raiva de mim. Então, vai ficar só na leitura, tá, gente? Então, você vai listar aí as condições adequadas para aqueles momentos de viagem, tá, gente? Desvaneio. Então, liste algumas condições aí que vocês acham apropriadas para esses momentos de distração, de desvaneio, tá? Então, esse é o segundo ponto que tem que estar aí na redação de vocês. Terceiro ponto, confiança, hospitalidade e emotividade. Liste, tá? Você vai apontar, você vai descrever algumas circunstâncias que favorecem essas sensações, como a visita de um amigo, a criação de um sarau ou de um luau. Eu já fui para alguns luais, eu adorei, tá? Quando eu era solteira, eu ia muito para luau da igreja, e eu adorava. Era aquele momento de confraternização, que a gente ia para a praia, fazia aquela roda, assim, de amigos, e aí cada um levava alguma coisa para comer, e alguém levava instrumentos para a gente ficar cantando, fazia uma fogueira, era muito divertido. Foi um tempo muito saudoso para mim. Então, você pode listar algumas situações, né, que tragam essas sensações para vocês, essa sensação de confiança, de hospitalidade e de emotividade. Então, pode ser uma visita de um amigo, criação de um sarau, luau, a preparação de uma delicadeza surpreendente, né? Quem é que não gosta de ser surpreendido, né, positivamente? Então, tudo isso aqui vai estar na sua redação. É só você listar, tá bom? Quarto tema, feminização da vida. Tudo que se opõe à pressa e à competitividade. Eita, quase que não sai. Competitividade, certo? Situações colaborativas. Como ler para uma criança, para uma pessoa cega, fazer um trabalho voluntário. Então, esse quarto tema aqui, você vai listar tudo que se opõe à pressa e à competitividade. Eita, gente. Competitividade. Quase que não sai, hein? Essa palavra aqui é um trava-língua. Então, ele está dando alguns exemplos aqui, tá, gente?
Isso aqui tem mais a ver com a parte da solidariedade, né? Então, como ler para uma criança, para uma pessoa cega, fazer um trabalho voluntário. Então, você vai citar, elencar e descrever algumas situações que se opõem à pressa e à competitividade. De novo, né? Então, isso tem a ver com a feminização da vida, né? Com a delicadeza da vida, né? Com o lado feminino da vida, né? E o quinto ponto que vocês têm que elencar e que destacar tem a ver com a estética e a intelectualidade, né? Estudar como a cigarra. Pode ser ler um livro por iniciativa própria. Então, nesse material aqui, a gente tem várias opções de livros. Eu acho que alguma delas dá para a gente pesquisar e tentar baixar no próprio Google, né? Tem muitos livros hoje em PDF que vocês conseguem baixar e ter acesso, pautados pelo assunto de sua preferência. Tentar descobrir quais os pontos que tornam a música clássica, o balé, a culinária interessante para algumas pessoas. Saciar sua curiosidade, experimentando ou estudando, sempre orientado pelos interesses que surgirem. Então, esses 5 pontos aqui, gente, tem a ver com a intelectualidade, tá? A estética. A parte da estética aqui, pessoal, tem a ver com essa graciosidade aqui do prazer pela vida, né? Aí aqui ele dá alguns exemplos, ó. O gosto de cozinhar, a culinária, o balé, a música clássica, né? Então, você vai citar aqui algumas situações, certo? Que trazem essa ideia do intelecto e do prazer pela vida, né? Dessa parte estética, de você poder ler um livro. Tem gente que adora ler, tem gente que adora ler gibi. Gibi também é uma boa leitura, né? Quando eu era adolescente, eu tinha coleção de gibi, eu adorava. Então, ler um livro, né, pautado por assunto da sua preferência. Então, tem assuntos que chamam a nossa atenção, que a gente quer se aprofundar mais, quer estudar mais, né? Pode ser a leitura de um site, de um artigo, tentar descobrir quais os pontos que tornam a música clássica, o balé, a culinária e por aí vai. Então, essa parte aqui tem mais a ver com o prazer, tá? Prazer pelas coisas. Então, façam um roteirozinho e como vocês gastam o seu tempo livre, tentando destacar, pessoal, cada um desses temas aqui, vocês vão falar um pouquinho. Não precisa falar muita coisa não, gente, tá? É só para descrever mesmo, apontar aqui o tema 1, tema 2, tema 3, 4 e 5. Eu vou deixar aqui na tela para que vocês possam fazer, tá certo? Aqui, ó, no segundo momento, que seria na segunda aula, a gente iria fazer a socialização, cada um ia debater o que escreveu. Como a gente só tem uma aula, talvez não dê tempo, tá bom? Então, a gente vai ficar só com esse primeiro momento aqui, eu vou deixar aqui, são 10h06, essa aula termina de 10h20, então, vou deixar aqui a tela compartilhada nesses temas, e vocês podem fazer aí uma redaçãozinha, contendo esses pontos. Fale um pouquinho de cada um, o que vocês entendem, como é que vocês gastam o tempo de vocês, se vocês acham que o tempo que vocês gastam, poderia ser diferente, tá certo, o que vocês acham? Então, trazer essa reflexão aí e alencar um pouquinho de cada tema que eu acabei de explicar para vocês. Alguma dúvida do que fazer ou deu para entender? Não deu para entender. Pronto, então fiquem à vontade aí, ó, são 10h06, essa aula termina de 10h20. Agora é para ser entregue, professora? Sim, você vai fazer no caderno e depois vocês mandam foto para mim. Zap, né? Isso. Se eu tivesse outra aula, aí na segunda aula a gente ia tirar só para conversar, só para falar o que cada um escreveu e fazer uma dinâmica aqui. Mas como a gente não tem, a gente vai ficar só com essa parte, tá? Então eu vou deixar aqui vocês fazerem e depois eu volto. Estou por aqui, tá? Fiquem à vontade aí, escrevam no caderno. Qualquer dúvida, me chamem. Ainda hoje? Hoje mesmo? Sim. Por isso que eu vou deixar que vocês façam, tentem fazer agora, porque é bom que não acumula, né? Não acumula, tá bom. Não atrapalha aí a rotina de vocês. Eu sei que vocês têm outras atividades, têm outras disciplinas,
Então, tem coisas que eu prefiro deixar para fazer na aula mesmo, já para otimizar. Eita, gente, hoje está difícil. Otimizar, eu vou escolher outra palavra, porque a palavra que eu estou tentando falar aqui não vai sair. Aproveitar o tempo, tá? Seria outro nome, mas tia Tássia não conseguiu, mas vamos lá. Então, escrevam aí, Letícia Evelyn, alguma dúvida? Não. Não, né? Então, vamos embora. Escrevam aí a redaçãozinha de vocês e podem me chamar que eu estou aqui, tá, gente? Vou até fazer a frequenciazinha aqui da gente. Fazer a nossa frequência da aula. Letícia. Letícia Evelyn, o teu nome, Letícia, termina com M ou com N de navio no final? É com N. N, né? Certo. Evelyn termina com N. Ok. É porque como tem outra Letícia, aí às vezes eu gosto de colocar o sobrenome. Quando só tem, por exemplo, a Alexandra só tem uma na turma, aí eu só coloco o primeiro nome. O da outra é Camille. O meu é Evelyn. Não é isso? Aí eu sempre gosto de colocar o sobrenome de vocês. Eita, Jesus, interessante essa proposta desse tema, viu? Se eu fosse fazer o meu, como é que eu gasto o meu tempo livre, né? Que é pouquíssimo tempo livre. Mas se eu fosse falar no caso de mim, né? Que é bom o professor fazer essa troca com vocês, de experiência, porque aqui é uma troca, né? Projeto de vida, a gente é mais reflexão, é mais conversa, é trabalhar esse lado psicológico, emotivo, né? Das nossas emoções, que estão ligadas a tudo, gente. Estão ligadas ao nosso trabalho, à nossa concentração nos estudos. Então, se eu fosse escrever como é que eu gasto meu tempo livre, o pouquíssimo tempo que eu tenho livre, é com a minha bebezinha, né? Que, por sinal, tá dando um trabalho, tá bem esperta, tá naquela fase de cair. Ontem mesmo caiu, bateu a cabeça, Eita. tá naquela fase. Ave Maria. Aí ontem eu tive que colocar gelo, fez um galo enorme na testinha dela. Caiu da rede ontem, porque ela adora a rede. Aí ela caiu da rede, enfim, foi uma agonia. Mas aí escrevam aí a experiência de vocês. Enquanto isso, eu estou olhando aqui se alguém mandou alguma mensagem.
Gente, eu vou pegar meu caderno aqui de anotação e já volto, tá? Fiquem à vontade Tá aí. certíssimo. Rapidinho. Pronto, gente, voltei. Fui pegar, aproveitei e peguei uma garrafa d'água também, que eu já tava com sede. E aí, tô conseguindo fazer direitinho, tudo certo? Meninas, vocês estão aí? Tudo certo. Bebendo Sim. água. Ô, professora, aqui em João Pessoa, para a senhora, quais são os lugares convidativos Ah, para a senhora? deixa eu falar. Tem um lugar que eu gostaria muito de ir, tá? Que eu até anotei, que eu tenho um grupozinho, vocês vão rir de mim, mas isso é uma mania minha, tá, gente? Eu tenho mania de sair anotando as coisas. Quando eu não anoto num caderninho que eu tenho, eu faço grupos que só tem eu e meu marido. Aí vou guardando as coisas lá, as coisas que eu acho importante. Aí, por exemplo, tem um lugar que eu gostaria de ir, que é aqui, acho que é no litoral sul, se não me falha a memória. Não sei se vocês já ouviram falar, Mirante, Dedo de Deus. Já ouviram falar? Não, acho que não. Pois depois pesquise no Instagram, no YouTube também, pesquise na internet, Mirante Dedo de Deus, é muito bonito.
Muito bonito mesmo, e fica aqui, se não me falha a memória, fica no litoral sul. E aí É tipo perto da praia, é? eu sou doida para conhecer, eu até anotei, que eu vi umas fotos foi até no Instagram, que eu também nem sabia que tinha esse lugar. Foi até no Instagram, que de vez em quando eu fico olhando, que eu gosto de ver lugares bonitos, eu gosto de ver receita diferente, eu também gosto. Aí eu olhei que tinha umas fotos lá de um pessoal nesse mirante, eu disse, meu Deus, que lugar bonito, onde é que fica? Aí quando eu olhei, era aqui. Aí fica ali na litoral sul, como quem vai para a Praia Bela, por ali. Aí é um lugar que eu ainda não fui, mas que é muito convidativo, que eu gostaria muito de ir. E um local que eu já fui, né, que eu acho bem, bem bacana, que nunca mais eu também fui por conta dessa pandemia, a gente está evitando sair, mas a Praia do Jacaré, eu gostava de ir por ali, ficar passeando na orla ali, olhar o pôr do sol com a minha família. Então, na Praia do Jacaré é um local bacana para ir também. E outro local também que eu gostava de olhar o pôr do sol é ali na Cidade Velha, próximo do Hotel Globo, ali no centro, onde tem aqueles prédios históricos. Ali tem um pôr do sol também muito bonito, vale a pena ver. Só que ultimamente a gente não está saindo para lugar nenhum, né? Infelizmente. Aí são lugares bacanas que a gente tem aqui no nosso estado, que tem pessoas que nem conhecem que tem, né? E que é interessante a gente ir. Então, o pôr do sol do Jacaré, o pôr do sol do centro, né? Próximo do Hotel Globo. E que mais? Eu gosto muito da Bica, né? A última vez que eu levei a minha filha lá, não estava tão bonito, né? Os animais estavam... Tinha bem pouquinho animais, mas é um local bem bacana, assim, de se passear em família. A Bica, as praias daqui são lindas, principalmente as do litoral sul, eu acho bem a vegetação bem assim, bem nativa, assim, bem, digamos assim, rústica, né? Não tem muita circulação de pessoas. Então, as praias aqui são lindas, tem muitos locais. Tem um local também que eu gostaria muito de ir, que se vocês quiserem, vocês podem pesquisar também, mas só vai de barco para lá. A chamada, e fica sentido Cabedelo. Não sei se vocês já ouviram falar da Ilha da Restinga. Ilha da Restinga. Também é muito bonito. Pelo menos os vídeos que eu assisti é bem interessante. Então, eu não sabia que aqui dentro, né? Aqui dentro da nossa cidade, tinha essa ilha. E é bem pertinho aqui de Cabedelo. Só que você pega, se não me falha a memória, você vai, aí segue para uma estrada de barro, de terra, e depois tem que pegar uma balsa para atravessar. Tem um local que eu fui também que eu gostei muito, que eu até levei alguns alunos meus lá, meu Deus, e aulas lá, é o Porto Velho, Porto Velho. Mas depois a gente conversa mais sobre isso, não, daqui a pouco eu vou atrapalhar a aula de eletiva, gente, da gente. Mas é isso. Aí quem não terminou, vocês terminem hoje à tarde e me mandem, tá certo? Tá certo. Tá bom, meus amores? E um cheiro, vamos para daqui a pouco a nossa aula de eletiva, ok? Ok, Cheiro, cheiro, cheiro. partiu. Tchau. Partiu. Tá. Eu vou voltar, hein? Tchau. Certo, tchau. Beijo.